papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje nós estamos em Belém do Pará com o queridíssimo Emanuel Pena, músico. Emanuel, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélia. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí. O Emanuel é um músico que transita aí no cenário musical, no cenário do teatro, e eu gostaria que ele contasse para a gente como é essa história dele, esse movimento que ele faz aí por Belém. É uma história bem assim, cheia de surpresas, né, no caminho. A gente começa achando que vai ser músico, né, apenas, e aí a paixão da coisa toda, a paixão da coisa toda do nada te leva para uma outra área, né? E aí você fica sempre nesse limbo assim, achando, tentando saber o que fazer. Mas no final das contas a gente acaba abraçando o que dá para abraçar, né? Essa é a verdade. E como foi que você parou lá no teatro? No teatro foi muito através do cinema, né? Na verdade. Eu sou fã de cinema, é uma arte que eu aprecio muito, muito mesmo. E muita gente, muitos cineastas e atores que eu admirava tinham o teatro como base. Quando eu lia sobre eles, né, lia entrevista deles, lia um pouquinho da história das pessoas que eu admirava, o teatro parecia estar sempre presente. O que te levou a Nova York? Foi o teatro ou foi a música? Foi o teatro, foi o teatro. Mas, assim, a música também, eu era totalmente ciente da música que foi feita lá, né, em Nova York, porque eu sou fã de jazz. Então, foi o teatro para entender melhor, para estudar melhor. Mas a música foi também. Eu sabia o que eu ia encontrar lá em relação à música, entendeu? Vamos dizer. Eu estava bem ciente também que a música era algo que eu poderia desenvolver facilmente lá. E o que é que tu está fazendo hoje, Belém? Quais são as novidades? Olha, em Belém eu trabalho com música, basicamente, né? Belém, teatro em Belém tem muita gente talentosíssima, tem uma cena de teatro bem interessante, rica. Mas em Belém eu não sei, eu acho que como a minha história aqui é majoritariamente como músico, acabam que a maioria das pessoas me vê como músico, né? Então acaba que a maioria das pessoas me contrata como músico. Acho que é um pouco o fato de eu ter crescido aqui, né? O fato de eu ter começado a tocar aqui, começado a minha carreira de músico aqui, é um pouco natural, né? Que vai aprender para esse lado. Apesar de que eu faço teatro também, com trabalhos bem específicos, né? Nada com tanta ambição profissional quanto eu faço na música, no caso. Entendeu? É mais algo que eu desenvolvo pessoalmente mesmo. Você é um músico baterista que toca de tudo, bem eclético. Mas assim, qual é o? Tu tens algum tipo de música
que tu diga assim, não, essa é a minha paixão? Não tem um tipo, não tem um tipo, um estilo, né? Sim, Como tem, não tem um. Mas eu diria que o que eu mais gosto de fazer é de criar. O que eu mais gosto de fazer, a música que eu gosto de me focar, né? Independentemente do estilo, é quando eu tô compondo com algum amigo, ou quando eu tô tocando para algum amigo que tá criando algo autoral. Eu trabalho muito na cena de música autoral em Belém, né? Mais do que tocar em bandas que tocam, né, na noite, eu trabalho muito na parte com artistas que estão fazendo a sua própria música, entendeu? E eu dou um certo valor nisso, tanto na parte criativa, que eu acho que é o importante, não? O importante, você pode tocar a música do famosão lá, né? Do Bam Bam Bam, bem pra caramba, mas você não é o cara, no final das contas. Você é entendi. você, então se tu não mostrar o que tu tem a oferecer, é legal, mas não adianta tanto para sua carreira, né? Essa que é a verdade. Bom, já que você falou em trabalho autoral, vou eu aqui abrir meu coração, porque trabalhos autorais são trabalhos que eu amo, justamente porque você está mostrando quem é você, e eu acho que quando eu tenho a pretensão de ser qualquer coisa, eu tenho que ser eu. E eu amo trabalho autoral. É uma coisa que eu acho muito importante. E já que você abriu essa janela, vamos lá. Me conta dos teus trabalhos autorais. Logo que eu voltei de Nova York, eu formei o Marapuama, que é um duo, eu e o Thiago Pires. O Thiago Pires, eu tenho uma história com ele que a gente formou o Enquadro, né? Que foi uma banda, um trio instrumental com o Lucas Estrela. Isso foi um aprendizado, né? Porque a gente, quando estava no Enquadro, estava muito novo. E a gente começou também a fazer uma espécie, chamar uma atenção, né? Da cena e tudo. Só que várias imaturidades, né, acabam atrapalhando o trabalho. Você não é tão maduro ainda para lidar com oportunidades profissionais na tua vida, e tu acaba não aproveitando o quanto tu. Hoje em dia que eu já tô mais velho, já consigo evitar erros que eu cometia mais novo. Então não tem esse lado, mas a gente vai aprendendo, né? A vida, essa parte, se você começa uma carreira e não comete erros, isso não existe. Não. Tá ingressando no mercado, ingressando numa linha de trabalho, vai cometer vários erros justamente para poder se refinar, né? Poder se aperfeiçoar. Esse é o ponto. E agora tu está fazendo esse trabalho autoral com Marapuama. Com Marapuama, eu toco com uns e outros compositores, como o Pratagi, o Razek, que já estão bem firmados, assim, como nomes na cena autoral. Tem o Luciano Lira, que é um trabalho que eu gosto muito. O Luciano Lira, ele é vocalista do Bando Mastodontes. Então aí você com o seu trabalho autoral, você tem um estilo para onde você tende mais? Olha, eu diria que eu tô sempre no meio termo entre o jazz e o rock. Até pela minha infância, né? Cresci com MTV, cresci com rádio, escutando rock. Depois, né, com um pouquinho mais de educação na área da música, eu fui pro jazz. Eu me interessei muito pelo jazz. Então eu diria que eu tô sempre navegando entre essas duas estéticas. E o que nós temos planejado com Marapuama? Temos planos para EP? Quando é que a gente vai para o Spotify ou a gente já está por lá? Olha, há outro projeto que é importante mencionar, o Veropa Sessions, inclusive. Porque não é exatamente autoral, mas também é muito autoral também. Porque o Veropa Sessions, ele cai exatamente nesse ramo do jazz, onde a gente toca músicas autorais, mas a gente também faz várias versões de músicas já conhecidas, músicas regionais também, entendeu? Voltando,
O Marapuama tá meio que num hiato agora, tá meio que numa pausa profissional. O Thiago tá ocupado com as coisas dele, eu tô ocupado com as minhas coisas. Mas a gente está pretendendo gravar. A gente vai gravar várias músicas com o Marcel Barreto, que inclusive gravou o nosso primeiro disco. Ele é o produtor, tem o estúdio Budokaus, é profissional bem já conhecido na cena autoral de Belém. Produz vários artistas autorais. Então, Marapuama já tem um trabalho nas plataformas digitais. Isso, no Spotify. No Spotify. Tem um disco que a gente lançou pela Lei Aldir Blanc. Então, é recente, né? É 2 anos. Esse disco tem 2 anos. E você tem algum plano para lançar alguma coisa autoral, solo? Eu tenho alguns planos. Eu quero, por exemplo, muito gravar o disco do Veropa, com faixas autorais. E caso tenha alguma coisa que não seja nossa, eu quero que seja uma versão nossa, Entendi, entendeu? E eu tenho alguns planos para soltar músicas que eu tenho em mente que não tem nada a ver com bateria. Mas eu estou pensando, essa é uma formação que eu estou querendo muito trabalhar, mas é que está muito embrionária ainda na minha cabeça. Algo mais acústico, algo que talvez eu cante de uma maneira muito despretensiosa. Na verdade, é muito mais um trabalho mesmo um pouco mais conceitual, assim, de cantar sem ser cantor. Tem alguns trabalhos que eu admiro musicalmente, onde você legitimamente vê que a pessoa não canta tão bem, mas está falando algo muito pessoal, né, na música. É mais esse tipo de exercício que eu quero abordar. o que é que você tem para teatro? Para teatro, tem um plano de escrever um projeto para adaptar uma peça. É uma peça pequena, mas que eu estou muito, muito ansioso para trabalhar nela. É uma peça estrangeira que eu estou querendo traduzir e estou querendo adaptar ela para a realidade de Belém, entendeu? Com o nosso linguajar, com os nossos trejeitos de belenense. Isso eu acho que vai ficar para o final do primeiro semestre. Isso tem sido desenvolvido. E no elenco está o Hudson de Andrade, que é um professor de teatro, ator, e Belém já velha, velha guarda, assim, na cena. Ele vai até pensar que eu tô chamando ele de velho, né? Falando desse jeito dele, mas ele é um. Eu menciono ele porque ele é uma profissional do teatro aqui em Belém que eu admiro muito. Então acho que Entendi. vale a pena mencionar o nome dele nesse projeto. Me fala, quem é o Emmanuel, pro Emmanuel? Então, se você cresce em Belém, absorvendo a cidade, vivendo a cidade, você começa a perceber, né, vícios sociais que a nossa cultura tem, né, de uma maneira. é, nós temos trejeitos impressionantes, lindos, maravilhosos aqui em Belém, como você sabe, coisas impressionantes. E também temos os problemáticas, né? Então eu acho que Belém é muito, está sempre por aqui, assim, tá sempre rodando muito no meu consciente. Eu já passei por várias cenas culturais de Belém, a parte do rock, a parte da música regional. Então, eu acho que eu me definiria basicamente como um garoto de Belém, basicamente. Não tem muito mistério. Toca bateria. Me fala uma coisa. Além da sua bateria, além de tocar na noite, além dos projetos no teatro, o que mais você tem para nos entregar? Eu dou aulas de bateria para quem estiver em Belém, né? E é uma atividade que eu já faço já tem uns 10 anos, como professor de bateria já. E quem quiser se matricular com o professor Emmanuel para aprender bateria, faz o quê? Pode comunicar comigo pela rede social, eu respondo, eu dou meu WhatsApp por lá e a gente pode marcar uma aula experimental. Não importa se você é iniciante ou um pouco mais avançado, eu estou disponível para dar aula.
Em rede social. Quais são as tuas redes sociais? Onde a gente te encontra? Você me encontra no Instagram, Mene92Emanuel, é o meu perfil. E eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um vídeo lá. Bom mundo, agora que a gente já conheceu um pouco do Emanuel Pena, que a gente já sabe onde pode encontrá-lo nas redes sociais. O que é que eu digo para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem novidade, aqui sempre tem músico com grandes novidades, grandes projetos, como o nosso querido Emanuel Pena. Obrigada pela tua participação. Sucesso para você. Obrigado, Hélia. Obrigado pela oportunidade e pela plataforma aqui de divulgar o trabalho, não só meu, né? Como eu sei, eu tenho amigos que já vieram aqui no seu programa e já tiveram a oportunidade de se divulgar um pouco mais por esse nosso estado aqui. Tá bom, querido? Um abraço. Tchau. Ela é de papo com eu.